Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou falar para vocês sobre as minhas leituras de maio e também mostrar quais são os livros que eu quero ler em junho. Então eu vou montar aqui com vocês a minha TBR de junho e eu espero muito que vocês gostem. Eu vou começar aqui pela leitura coletiva do clube, né? Para quem não sabe, eu tenho um clube de leitura chamado Clube da Mendes. Eu vou deixar aqui linkado nos cards para vocês verem. E, gente, o clube funciona da seguinte forma: todo mês a gente tem um tema, né? E de acordo com esse tema do mês, a gente escolhe as leituras que a gente vai fazer, os filmes e séries que a gente vai assistir juntas e tudo mais. E no mês de maio, que foi o mês do meu aniversário, eu escolhi o tema Aconchego. E o livro que a gente escolheu para ler junto foi Café, Amor e Especiarias, que só o título já transmite essa ideia de aconchego. Esse livro foi lançado recentemente no Brasil pela editora Intrínseca. Ele foi escrito por essa autora aqui, Laurie Gilmore. E, gente, sim, ele lembra muito Gilmore Girls, tá? Então, assim, pra mim foi uma leitura maravilhosa. Eu amei essa leitura. E eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre ela. Nesse livro aqui, a gente tem a Jane, né, que é a nova dona do café da cidade de Dream Harbor. A série se chama Dream Harbor por isso, tá? Então, todos os livros dessa série se passam nessa cidadezinha e a Jane se mudou recentemente para Dream Harbor para poder administrar o café que era da tia dela e que agora passou a ser dela. Né? E lá a gente também tem o Logan, que é um fazendeiro rabugento, mal-humorado, muito grumpy, que começa a se interessar pela Jane logo de cara. E aí, na cafeteria, começam a acontecer algumas coisas estranhas e ele se oferece para ajudá-la, né? Para ajudar a desvendar ali um pequeno mistério que eu não vou falar aqui porque é um spoiler, mas é muito, muito fofo. E aí, no meio dessa investigação, eles começam a se envolver, começam a se gostar, mas a gente tem um grande problema aqui. Por quê? O Logan, ele é muito emocionado, gente. É um personagem muito emocionado e ele tinha uma ex-namorada que rejeitou o pedido de casamento dele na frente da cidade inteira, né? Então ele é meio ali traumatizado com isso, com relacionamentos, ele não quer se envolver emocionalmente, ele não quer se envolver seriamente com ninguém, mas ele fica aí nesse dilema por conta da Jane, né? Porque eles começam a se gostar de verdade e é muito fofo, tá? O casal principal, a Jane e o Logan, me lembrou muito a Lorelai e o Luke de Gilmore Girls, que é a minha série favorita da vida. Pra quem não sabe, eu tenho até uma tatuagem, ó, com uma frase da música de abertura da série, tá? Então eu sou muito fã, eu assisto todo ano, inclusive agora eu tô reassistindo, já tô na segunda temporada. E a leitura desse livro me transportou diretamente para Stars Hollow, gente. Assim, toda a ambientação, todo o desenvolvimento da cidade, o lugar ali que os personagens vivem, me lembrou muito de Stars Hollow, me lembrou muito de Gilmore Girls. E eu amei isso, tá? Que a gente tem aquelas reuniões malucas que o Taylor faz em Gilmore Girls, que é a assembleia lá com a cidade inteira. E aí todo mundo se mete na vida de todo mundo se conhece. Uma é a dona da cafeteria, a outra é a dona da livraria, a outra é a dona da confeitaria, e aí provavelmente os próximos livros vão ser assim, né? Então, assim, todo mundo do clube amou essa leitura, tá? A gente deu nota boa para esse livro, para essa leitura. Foi uma leitura rápida, uma leitura fluida, uma leitura divertida. Eu me pegava rindo muito quando eu tava lendo, eu ficava rindo à toa, né? Com algumas frases, algumas coisas bem engraçadas que aconteciam no livro. Aqui a gente tem também festivais de outono, festivais que só tem em Stars Hollow, né? Então, assim, esse livro me cativou muito por isso, porque eu tenho um apego ali emocional com Gilmore Girls e eu achei interessante demais a forma com que a autora criou ali uma cidadezinha super aconchegante e o casal também me convenceu bastante, gostei muito. E como a gente leu esse livro super rápido, porque ele é super fluido e super divertido e super tudo de bom, a gente decidiu ler também o segundo livro dessa série, né, que também já foi lançado no Brasil e se chama Uma Livraria com Aroma de Canela. Vou mudar a capa aqui para vocês não se confundirem. Prontinho, essa é a capa do segundo livro, tá? Tá um pouco confuso porque tá no Kindle, gente, mas em minha defesa, eu comprei os livros físicos na Dona Amazon, tá? Só que a Dona Amazon não me entregou os livros, deu alguma coisa nos correios, os livros não chegaram para
mim, eu tive que pedir o reembolso, daí eu comprei de novo e ainda não chegou. Então eu acabei que li tudo no Kindle mesmo. Mas enfim, essa foi a minha última leitura, na verdade eu terminei de ler esse livro aqui ontem, né? Tem um livro entre esses dois, mas como são todos da mesma autora e são duas leituras do clube, eu decidi falar primeiro sobre eles. E nesse livro aqui, como casal principal, a gente tem o Noah e a Hazel, que no finalzinho do livro anterior já foram ali dando uma introduzida neles como um possível casal para poder já desenvolver aqui o romance desse segundo livro. A Hazel, ela é uma menina certinha, que usa óculos, que trabalha na livraria, ela é a gerente da livraria. E ela é uma menina muito certinha, ela não se aventura, ela fica ali naquela zona de conforto mesmo. E daí, em contrapartida, a gente tem o Noah, que é um forasteiro ali na cidade. Ele chegou recentemente na cidade de barco, porque ele trabalha com passeios ali de pescaria, essas coisas assim. E aí, o Noah já é o oposto da Hazel. Ele é visto como um mulherengo, ele é visto como uma pessoa que fica com muitas mulheres diferentes. E as mulheres que ele se envolvem são totalmente o oposto da Hazel, né? São mulheres aventureiras, são mulheres que se jogam, são mulheres que não ficam ali naquela zona de conforto, né? E aí, ele é muito visto como um mulherengo porque ele nunca se envolve emocionalmente com ninguém, tá? Ele só consegue ter relacionamentos rápidos com pessoas que estão ali em Dream Harbor só por passagem, só por passeio. E aí, ele se envolve com essas pessoas porque depois elas vão embora mesmo e tá tudo bem. Só que aí ele conhece a Hazel. E de cara ele já gosta dela, ele já começa a ficar interessado por ela. Só que ele não sabe como chegar nela porque ele acha que ela é areia demais pro caminhãozinho dele. Né? Então, assim, a gente vai ter a começar a interação deles dois, porque a Hazel, ela é a gerente da livraria. E na livraria que ela trabalha, começam a aparecer algumas pistas, né, alguns livros com algumas frases específicas marcadas, e ela sente como se aquelas frases estivessem conversando com ela, como se alguém estivesse deixando aquelas frases destacadas ali de propósito para fazer com que ela se aventure mais. E aí ela decide que antes de completar os 30 anos dela, ela vai ter ali essa aventura, né, de caça ao tesouro, dessas coisas que estão aparecendo nos livros, para que ela possa se jogar mais, se aventurar, fazer coisas que ela nunca tinha feito, e tudo isso antes dela completar os 30 anos, né, que ela tem 2 meses ali para cumprir essas tarefinhas que vão aparecendo. Quem vai ajudar ela? O Noah vai ajudar ela. E sim, nesse meio dessa aventura dos dois, eles vão se apaixonar um pelo outro, mas aqui a gente vai entrar no ponto que me fez não gostar tanto desse livro. Porque assim, gente, o tanto que isso aqui teria sido resolvido tudo com uma simples conversa, vocês não estão entendendo. Eles dois simplesmente não conversam. Ele acha que não é bom o bastante pra ela e ela acha que não é bom o bastante pra ele. E aí fica o livro inteiro essa enrolação e eles nunca falam o que realmente sentem um pelo outro. E isso foi o que me fez não gostar tanto desse livro quanto eu gostei do livro anterior. Não é um livro ruim, tá? É um livro que você tem que pegar sem nenhuma pretensão de ser uma grande obra, uma grande coisa que vai mudar a sua vida. É um livro pra você se divertir, descansar sua mente e tudo mais. Mas o outro livro eu gostei muito, esse aqui eu já não gostei tanto por esse motivo. Então, assim, as meninas também concordaram que a leitura desse livro não foi tão boa quanto o primeiro, tá? Por isso que a gente não gostou muito. Outra coisa, não se enganem com essa capinha, tá? Esse livro aqui, ele tem muito hot, gente, muito mesmo. Eu não sou conservadora, tá? Quero deixar aqui bem claro, não sou conservadora, não tenho nada contra hot. Mas alguns hots aqui foram meio sem pé, sem cabeça, sabe? Parece que a autora não tinha o que colocar aqui. Ah, vou colocar um hot. Tipo assim, eles não podiam respirar, suspirar perto um do outro, que já eram hot, entendeu? E aí, assim, eu ficava zangada, com raiva, porque assim, no meio de tanto hot, por que ela não colocou um diálogo, uma conversinha ali, pra eles poderem ali começar a conversar sobre os sentimentos, sabe? Pra o livro não ficar tão enrolado. Foi isso que eu não gostei tanto desse livro. Mas foi uma leitura válida, eu dei o quê? 3 estrelas, acho? 3 estrelas pra esse livro. Por isso, por esse ponto bem aí. Por quê? Faltou um diálogo, as coisas poderiam ter sido resolvidas um pouco mais rápido, poderia ter desenvolvido mais coisas, né, que eu queria ter visto mais sobre alguns outros personagens e tudo mais. Mas enfim, gostei muito da leitura desse livro, essa série é muito fofa, muito cozy. Esse livro aqui também me lembrou muito de Gilmore Girls, teve vários momentos assim que tiveram coisinhas ali que me lembraram muito de Stars Hollow, as reuniões da cidade pra comentar as coisas, os problemas da cidade, várias coisinhas, sabe? A ambientação super legal, ela decorando a livraria que ela trabalha com coisas de outono, ela pedindo os livros de outono, sabe?
sabe, gente, tem muitos detalhes fofinhos nessa série aqui, então eu acho que super vale a leitura. E o livro que eu li entre esses dois foi Estilhaça-me, gente. Meu Deus do céu, isso aqui vai ser meu Império Romano, com certeza. Pra quem não sabe, eu já li Estilhaça-me, tá? Eu já li o primeiro livro. Eu não consegui ainda ler toda a série. Então vamos lá, contarei histórias agora. Então, assim, eu já tinha lido isso aqui em 2019, tá? Eu tinha comprado o primeiro livro, não tinha os outros. Daí eu comprei os outros, comprei o box inteiro. E o que que aconteceu? Esse box estava guardado exatamente nessa parte bem aqui da minha estante. O que que aconteceu? Simplesmente deu uma goteira no meu quarto e a água que vazava da chuva vinha direto para cá. O que que aconteceu? Molhou todos os livros. E estragaram todos os livros que estavam nessa parte da estante. E aí, o que que aconteceu? Os meus livros da série Estilhaça me acabaram sendo danificados e eu tive que me livrar deles, né, gente? Porque não dava pra ler, não dava pra fazer nada. Me deu uma dor no coração jogar eles fora. Me deu uma dor no coração. Mas, enfim, joguei fora e aí depois eu esqueci dessa série. Esse ano, como vocês viram no meu último vídeo, o Divo do meu noivo me deu de presente, porque eu queria muito ler. Do nada me deu essa vontade de novo de ler Estilhaça-me. E aí ganhei de presente dele e eu não perdi tempo. Assim que chegou, eu já fui logo catando o primeiro livro pra reler, né? Reli esse aqui. E, gente, eu amei do mesmo jeito que eu amei da primeira vez. Por quê? A escrita dessa autora aqui, vocês não estão entendendo. Só se vocês lerem pra vocês entenderem o que eu tô falando. A autora é essa aqui, gente. Eu não vou me arriscar a falar o nome dela porque é muito difícil, mas enfim. Essa autora aqui, ela é muito maravilhosa. A escrita dela é muito diferente da escrita do que a gente está acostumado a ler por aí. É uma escrita poética, é uma escrita que te conecta com a personagem principal, porque você realmente parece que está vivendo dentro da cabeça dela. Você consegue entender o que ela está pensando, você consegue ver coisas que ela pensou, mas que ela não queria pensar, sabe? Então é muito legal. É uma escrita que te conecta muito, né? Eu me senti muito próxima da Juliet e eu amei demais, tá? Outro ponto precisamos falar, o Warner. Meu Deus do céu, esse homem vai ser o meu Império Romano. Eu não sei se eu tô preparada pra ler os próximos livros, porque assim, nesse livro aqui eu já fiquei tipo assim, sabe? E gente, eu sei que o Warner, no primeiro livro, a gente não tem muitos motivos para gostar dele, mas eu, com meu caráter duvidoso, gostei logo de cara, né? E aí, assim, gente, toda vez que o Warner aparecia, eu já ficava ansiosa, meu Deus do céu, como assim? O que que vai acontecer agora? E aí, eu sei que ele vai ser o protagonista da série inteira, né? Eu sei disso, acho que todo mundo sabe disso. No primeiro livro, a gente não tem tantos motivos assim pra gostar dele, mas, gente, eu não consigo explicar. Eu não gostava do outro personagem principal, que é o Adam. Quando o Adam aparecia, eu já ficava assim, ó, tipo, ai meu Deus, lá vem esse chato de novo, não quero mais ler. E aí eu ficava lendo, tipo assim, esperando o momento que o King Warner iria aparecer. Porque assim, gente, meu Deus do céu, quando esse homem conseguir chegar perto dessa mulher e ela deixar ele chegar perto dela, vai ser assim dos deuses, sabe? O único loiro possível nos livros. E, gente, assim, eu sei que esse livro não é fantasia, é uma fantasia distópica, né? É totalmente diferente das fantasias que eu leio, né? Eu já li algumas distopias, eu amo ler distopias. Eu sou muito a favor desses livros que fazem a gente questionar esses governos totalitários, sabe? Livros que fazem a gente pensar politicamente, eu acho que eles são muito importantes, né? Além do entretenimento ali pra gente estar lendo, mas livros que fazem a gente pensar, pra mim, são livros que deveriam ser lidos e panfletados muito mais, né? Eu sei que tem muita gente que gosta de Estilhaça-me, tem muita gente que leu, mas eu sinto que ele não é tão panfletado assim quanto ele merecia, tá? Então, assim, eu tô super mega ansiosa, super mega empolgada pra ler essa série, né? E aí já vamos puxando aqui o gancho pra minha TBR de junho. Então, esses foram os meus lidos de maio, tá? Pra mim foi um grande feito, gente, porque assim, normalmente eu leio 1 ou 2 livros por mês, porque assim, vamos ser realistas, né? Eu trabalho, né? Eu estudo também, como vocês sabem, eu faço faculdade de letras, mas eu já sou psicóloga. E assim, eu tenho que dividir o meu tempo entre trabalhar, estudar, gravar conteúdo, então eu não tenho tanto tempo assim pra ler quanto eu queria que tivesse, né? Então assim, pra mim foi uma vitória e tanto eu ter conseguido ler 3 livros, eu fiquei super feliz quando eu vi, nossa, eu li 3 livros em maio, tipo, nossa, muito bom, né? E aí por isso eu acho que eu fui um pouco ambiciosa e escolhi 4 livros pra ler em junho. Deixando aqui já bem claro desde já que eu não sei se eu vou conseguir.
tá? Mas o primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês, que eu quero muito ler em maio, é esse aqui. Na verdade, eu não vou ler o livro inteiro, porque esse livro aqui, Unifica-me, ele tem 2 contos da série Estilhaça-me, tá? Pra quem não sabe, tem uma ordem de leitura, e entre o livro 1 e o livro 2, é preciso ler o conto 1.5, que se chama Destrua-me, que é do ponto de vista do nosso querido Warner. Então, assim, esses livros de contos que tem entre os livros principais, eles são contos com o ponto de vista dos outros personagens, né? Então, esse primeiro conto é do ponto de vista do Warner. E aí eu vou precisar ler ele antes de ler o segundo livro da série, que é Liberta-me, tá? Esse aqui é um pouco mais grossinho, mas eu tô super ansiosa, tá, gente? E assim, eu acabei de tirar o plástico desse livro pra poder gravar o vídeo. E sim, eu tenho muita mania de ficar cheirando o livro, gente, então não me achem estranha, mas enfim. Tô muito ansiosa pra ler isso aqui, tá? Esse aqui vai ser a minha prioridade, mas eu vou intercalar essa leitura com outros 2 livros, porque temos também o livro do mês do Clube da Mendes, né? Esse mês o tema vai ser fantasia, né? Tem um nome específico, eu vou deixar aqui depois, aqui na tela, porque eu não tô lembrada agora do nome específico do tema, mas basicamente é mundo de fantasia. E a gente escolheu para ler Despertar da Chama Eterna, que é um livro que eu recebi da editora Arqueiro. Muito obrigada, Arqueiro, eu amei, eu tô doida para ler isso aqui. Ano passado, gente, eu vi no canal da Daisy, que é a minha youtuber favorita, que ela leu essa série aqui em poucos dias, porque ela ficou obcecada por essa série. E eu fiquei com muita vontade de ler, né? Só que não tinha ainda no Brasil. E assim, apesar de saber inglês, eu tenho preguiça de ler inglês, não vou mentir. Então, eu esperei, né? Esperei. Quando eu fui ver os lançamentos de 2025, tava lá esse aqui. Eu falei, meu Deus, vou ler ano que vem. E chegou o momento dele, a gente vai ler juntas no clube. Já temos o cronograma de leitura, já vou começar hoje, né? Vou tentar começar hoje esse aqui. E o conto do Warner, né? Então, eu tô super animada pra ler isso aqui, porque assim, gente, aqui a gente tem uma fantasia com o slow burn, com romance, com enemies to lovers, né? Protagonistas aqui que eu tenho certeza que vão me fazer ficar obcecada, porque assim, gente, quando tem enemies to lovers e slow burn, eu fico maluca da cabeça. É uma coisa que eu aprendi, que eu amo ler livros de slow burn quando é fantasia enemies to lovers, sabe? Então, eu tô super animada pra ler esse livro aqui também. E nesse livro a gente vai ter a Diem, que ela é uma curandeira, tá? Só que eu já amei, porque eu nunca tinha lido um livro que tem uma curandeira como personagem principal. A gente sempre tem, tipo, vários outros tipos de personagens principais, mas nunca uma curandeira. Então, eu já amei aqui, já me conquistou. E aí, depois que a mãe dela some, né, ela vai dar um jeito ali de se infiltrar na realeza pra descobrir o que que aconteceu com a mãe dela. E é aí que a gente vai ter o príncipe Luther, que é o herdeiro do trono. E assim, gente, não tô preparada, porque assim, slow burn, enemies to lovers, fantasia, tá? Então, assim, tudo que eu amo. E aí, nesse mês, né, o tema do clube é fantasia, né? Então, a gente vai ler esse livro aqui, todo mundo junto, tá? Já tem um cronograma lá, pra quem não sabe. Eu vou deixar aqui linkado nos cards o Instagram do meu clube, que é pra vocês poderem ver, né, as coisas que a gente posta. A gente tem desafios semanais, a gente tem cineminha em conjunto, também temos brindes todos os meses, tá? Inclusive, eu postei aqui nos shorts, mostrando o pacotinho, né, que eu monto por mês. Todo mundo que participa do clube, né, recebe em casa um pacotinho mensal com brindes temáticos, né, óbvio, em mês o tema é fantasia, então todo mundo vai receber brindes relacionados com esse tema, tá, pra todo mundo entrar nessa imersão mesmo, esse é o intuito do clube. E aí a gente tem os nossos cineminhas, a gente tem sorteios mensais de livros, tá? Então, tô deixando aqui no card pra vocês darem uma olhadinha lá e se quiserem participarem do clube, eu vou amar receber vocês por lá. E, gente, esse livro aqui eu tô super ansiosa pra ler, inclusive eu vou começar daqui a pouco, quando eu terminar de gravar os vídeos. E o próximo livro que eu quero ler em junho é esse aqui, Albatroz. Esse aqui eu vou ler junto com as minhas amigas, né? Que a gente vai tentar fazer um clube de leitura em trio, né? Que somos nós 3, por quê? Antes nós trabalhávamos todas juntas na mesma escola. E aí, esse ano, infelizmente, cada uma foi mandada para uma outra escola diferente.
E aí a gente não tem mais tanto tempo pra estar se vendo todo dia quando a gente se via antes. E aí a gente falou, vamos criar um clube de leitura, já que nós três gostamos de ler, pra gente ler o mesmo livro e a gente ter uma desculpa de se encontrar uma vez por mês pra poder falar sobre o livro. E aí o primeiro livro que a gente escolheu foi esse aqui, Albatroz. É uma fantasia também, eu acredito que tem alguma coisa a ver com piratas, ela é uma mercadora. E, enfim, também tô super animada pra ler esse aqui. Eu recebi ele ano passado da editora Pitaia. E eu tô super animada pra ler esse aqui com as meninas e também quero muito ver o que que eu vou achar, o que que elas vão achar também. E, gente, esses são os livros que eu pretendo ler em junho, tá? Deixando bem claro aqui que eu sou muito realista porque eu trabalho, eu estudo e eu coloquei aqui isso tudo de livro, mas eu não sei se eu vou conseguir ler. E se eu não conseguir ler também tá tudo bem, tá? Então, assim, não fiquem se comparando, né? Tô falando isso pra vocês e também pra mim, porque às vezes eu fico me comparando muito com pessoas que conseguem ler, tipo, sei lá, 10, 20 livros em um mês. Isso pra mim é totalmente fora de cogitação, tá? Porque eu tenho outras coisas, outros afazeres. Então, pra mim é impossível ler mais do que eu fiquei feliz que em maio eu consegui ler 3, tá? Porque geralmente eu leio no máximo 2. Mas enfim, eu fui um pouco ambiciosa, né, de ter colocado o quê? 4 livros pra junho, que são esses aqui. Mas eu não sei se eu vou conseguir ler todos e tá tudo bem também se eu não ler. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô amando aparecer mais por aqui. Tenho vários roteiros já escritos de vídeos que eu quero trazer pra cá, que eu vou trazer pra cá. Então, fiquem acostumados a me ver muito mais por aqui. É isso, gente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar like, de se inscrever no canal pra não perder os próximos. Um beijo e até o próximo vídeo.